Sabe, num mundo onde o silêncio muitas vezes é a última testemunha, tem uma ciência que se dedica a uma coisa impressionante: dar voz a quem não pode mais falar. Uma disciplina que transforma o corpo humano num livro de evidências, revelando a verdade por trás dos eventos mais sombrios. E essa é a pergunta central que vai guiar a gente hoje. Como é que a ciência consegue extrair fatos, cronologias e até mesmo identidades a partir de vestígios silenciosos? A resposta está numa área fascinante da medicina. Ok, vamos mergulhar nisso. A definição do grande jurista Hélio Gomes é perfeita. Não é só medicina. E também não é só direito. É a fusão desses dois mundos, sabe? É pegar o conhecimento médico para resolver as questões da justiça. A melhor forma de pensar nisso é exatamente como uma ponte. Imagina só, de um lado está toda a complexidade do corpo humano, as reações, os ferimentos. Do outro lado, a gente tem a lei, que precisa desesperadamente entender o que aconteceu para poder, enfim, fazer justiça. A medicina legal é o que conecta tudo isso. Mas olha, essa ponte não apareceu do nada, né? Essa necessidade de usar a medicina em questões legais é uma coisa super antiga, tão antiga quanto a própria civilização. Então, bora fazer uma viagem no tempo para ver como essa busca pela verdade começou? E o que é mais fascinante nessa linha do tempo é ver como a coisa foi evoluindo. Começa lá na Babilônia Antiga com o Código de Hammurabi, que já se preocupava com responsabilidade médica. Pensa nisso, que coisa revolucionária para a época. Aí a gente dá um pulo para Roma com o exame do corpo de Júlio César. Claro, não era uma perícia como a gente conhece hoje, mas já mostrava essa busca por uma causa técnica para a morte. Mas o ponto de virada mesmo, o divisor de águas, veio lá no século XVI. Foi quando a perícia virou lei na Alemanha e quando a primeira grande obra sobre o assunto foi publicada, transformando observações isoladas em ciência de verdade. Leis e códigos são super importantes, claro, mas foram pessoas, pioneiros mesmo, gente corajosa, que transformaram a medicina legal numa ciência com um método. Foram eles os verdadeiros arquitetos que construíram a base de tudo que a gente conhece hoje. Imagina só o cenário, século XVI, uma época cheia de superstição em que muita coisa era explicada por magia ou vontade divina. E aí, no meio disso tudo, um cirurgião francês pega o bisturi e a caneta e começa a defender uma ideia radical, que a verdade podia ser encontrada pela observação, pelo método científico. E esse cirurgião era Ambroise Paré. É por isso que ele é o pai da medicina forense. Ele não só escreveu sobre o assunto, ele organizou a coisa toda. Criou um método para fazer os relatórios, estudou asfixias, tipos de feridas e o mais importante, algo que é, fundamental até hoje, ele foi o primeiro a diferenciar as lesões feitas em vida daquelas feitas depois da morte. Isso mudou tudo. E aqui no Brasil, como é que foi? Bem, o Oscar Freire dividiu nossa história em 3 fases bem claras. Primeiro, a gente meio que importou o conhecimento da Europa. Depois, com o Souza Lima, a coisa começou a ficar mais prática. A galera começou a colocar a mão na massa, sabe? Mas a grande virada mesmo, a virada de chave, veio com o Raimundo Nina Rodrigues, lá na Bahia. Foi ele que falou: peraí, a gente precisa estudar a nossa realidade. Ele basicamente nacionalizou a especialidade. Beleza, agora vamos dar um salto para o presente e ver como essa ciência evoluiu. Hoje, a medicina forense é um campo gigantesco, super especializado. É como se fosse um verdadeiro kit de ferramentas para a justiça, com o instrumento certo para cada tipo de pergunta. Didaticamente falando, a medicina legal geral se divide em 2 partes que regulam a própria profissão. De um lado tem a deontologia, que foca nos deveres, ou seja, o que a sociedade e a lei esperam de um médico. Do outro, a diociologia, que olha para os direitos, o que esse profissional pode fazer e esperar. É a lei olhando para a medicina e a medicina olhando para a lei, sabe? Uma via de mão dupla buscando sempre o equilíbrio. Mas é na parte especial que a coisa fica impressionante. A diversidade é enorme. A tanatologia estuda a morte, a traumatologia as lesões, a sexologia os crimes sexuais. Olha, cada nome nessa tabela representa um universo inteiro de conhecimento, tudo dedicado a responder perguntas bem específicas que a justiça pode ter. É muito, mas muito mais do que aquela imagem clássica da autópsia. Agora, se liga nesse número para a gente ter uma ideia da importância de um desses ramos. 30%. O que será que esse número representa dentro de um universo tão grande como o da medicina forense? Então, esses 30% se referem à traumatologia forense. Pois é, em muitos concursos e provas da área, mais ou menos 3 em cada 10 perguntas são sobre esse tema. Isso mostra uma coisa: entender como o corpo se fere, os tipos de energia que causam dano,
seja mecânica, física, química, é uma das habilidades mais cruciais para um médico legista. A traumatologia é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares dessa ciência. E qual é o impacto real de tudo isso na sociedade? Gigantesco. No direito penal, é óbvio, né? Mas vai muito além. No direito civil, por exemplo, ajuda a resolver disputas de paternidade. No direito do trabalho, garante direitos em casos de acidentes. E até no administrativo, em questões de serviço público. Resumindo, a medicina forense está em todo lugar onde a biologia humana e a lei se cruzam. Então, a gente viu uma jornada incrível, né? Desde as primeiras leis lá na Mesopotâmia até a complexidade de um exame de DNA hoje. E ao longo de toda essa história, o objetivo foi sempre o mesmo: buscar a verdade dos fatos, dar respostas onde antes só tinha silêncio e garantir que a ciência esteja a serviço da justiça. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com todos os avanços da tecnologia, com tudo que a gente entende hoje sobre o corpo humano, o que mais a gente ainda vai descobrir? Que novas ferramentas vão surgir? A história da medicina forense mostra que sempre tem um novo segredo a ser revelado, uma nova voz a ser ouvida.